Olá, pessoal. Meu nome é Paula Couto e hoje eu vou falar para vocês sobre equações paramétricas para cicloides. Então, o que é uma cicloide, né? Uma cicloide, né, é uma curva que ela é traçada de uma maneira, digamos, bem mecânica, né? Como? Eu vou colocar aqui para vocês. É um círculo de raio R, é o que a gente precisa para traçar essa curva. E a gente precisa de um ponto desse círculo. Então, eu tenho um ponto P desse círculo. E uma reta que eu vou chamar de S, tá? Então, a cicloide vai ser uma curva que vai ser descrita pelo ponto P, por esse pontinho aqui, quando o meu círculo C, ele rolar sobre essa reta S sem deslizar. Então, o círculo vai rolar por essa reta S, sobre essa reta S, sem deslizar, certo? E o ponto P, a gente quer acompanhar o movimento dele para poder enxergar a curva que é gerada. Ou seja, se a gente acompanhar esse movimento do ponto P, ele vai gerando essa curva. Ó, aqui o círculo completou uma volta, e se a gente continuar, o que a gente tem é uma curva, né, que tem esse aspecto, ok? Então, se a gente continuasse a deslizar o círculo sem rolar sobre a reta S, né, a gente continuaria aqui traçando essa curva, ok? Então, o que me interessa agora é perguntar qual é a equação da cicloide. Na verdade, nós queremos saber quais são as equações paramétricas para a cicloide, tá? Então, para a gente obter essas equações paramétricas, eu vou ter que estabelecer um sistema de coordenadas adequado, né? Então, eu vou dizer que aquela reta S, sobre a qual o círculo rola, vai ser o meu eixo X, tá? E vou dizer também que esse círculo, ele vai iniciar seu movimento estando com o seu ponto, aliás, estando com o seu centro no ponto de coordenadas 0R. R aqui é o raio do círculo, certo? E o ponto P, eu vou começar com ele na origem do sistema de coordenadas, tá? Isso para facilitar a modelagem aí desse problema, ok? E aí, de acordo com essa modelagem, eu vou obter o par de equações paramétricas para as coordenadas x, y desse ponto P, ok? Muito bem. Então, eu tenho isso estabelecido, né? Aqui eu estou mostrando as coordenadas do centro do círculo no ponto 0R, né? Então, esse comprimento aqui, esse raio aqui é R, tá? Então, uma vez que eu fiz isso, para eu encontrar as equações paramétricas, eu vou ver, olhar para esse círculo depois que ele executa o movimento, tá? Então, vamos supor que ele girou para cá. Então, eu tenho essa curva aqui já descrita pelo ponto P, né? Então, o ponto P, que se encontrava na parte inferior aqui, agora ele se deslocou aqui para essa posição, né? E o ponto de contato agora é outro, tá? É esse ponto A. Muito bem. Então, o que eu preciso, né, para poder saber quais vão ser as coordenadas x, y desse ponto P aqui? Porque é ele que, à medida que o círculo rola, ele vai assumindo posições aqui. E posições diferentes, né? E é ele que eu quero acompanhar, tá? É ele que está desenhando a minha curva. Então, eu quero as coordenadas x, y desse ponto, ok? Então,
qual que vai ser a minha estratégia para descobrir essas coordenadas? Bom, como sempre, eu vou usar vetores, né? Então, eu posso observar que o vetor posição desse ponto, que é o vetor OP, certo? Ele pode ser dado como a soma de OI com OIP, certo? Então, se eu souber quem são esses vetores OIP e OI, então, eu vou obter o vetor OP como a soma desses dois. E as componentes do vetor OP, né, na verdade, são as coordenadas do ponto P, que é o que eu desejo, XY. Tá? Muito bem. Então, vamos começar olhando para um desses vetores aqui, o vetor OI. Para eu saber as componentes desse vetor OI, que também é um vetor posição para esse ponto aqui, que é o centro do círculo, esse vetor posição, né, basta saber as coordenadas do ponto OI. E o ponto OI, quem que é? Bom, a coordenada y dele, veja que não se altera. Ela sempre vai ser a coordenada R, que é o raio desse círculo. Então, a dúvida aqui é qual é a coordenada x desse ponto OI, né? Então, veja que quando o meu círculo deslizou daqui, dessa posição inicial, para essa posição aqui, né? Aliás, deslizou não, rolou. Ele rola sem deslizar, né? Então, ele rolou, o que aconteceu? O ponto P, ele foi, né, saindo de uma posição lá de baixo e vindo aqui para essa posição. Então, ele teve que percorrer todo esse arco de círculo aqui, ok? Esse arco de círculo, ele tem o mesmo comprimento desse segmento aqui. Por quê? Porque ele foi encostando, aliás, ele foi desencostando, digamos, da reta, né? Então, é como se ele tivesse esse comprimento aqui, ele tem o mesmo comprimento desse arco de círculo, ok? Então, se a gente sabe o comprimento desse arco de círculo aqui, a gente vai saber a coordenada x do ponto OI, tá? Então, é isso que a gente precisa saber. Então, eu preciso saber quem é o arco AP, tá? Bom, quando o ponto P saiu dessa posição e veio para essa posição aqui no círculo, que ele saiu aqui no círculo, ele estava aqui nesse ângulo e veio para cá. Ou seja, ele percorreu um ângulo aqui, que eu estou chamando de T, certo? O ângulo que compreendeu esse arco aqui é o ângulo T, que eu estou chamando, ok? Muito bem. Então, para a gente saber qual que é esse arco aqui, né, a gente pode fazer uma regrinha de 3, se vocês estão lembrados, né? Uma volta completa corresponderia a uma volta completa, né, um ângulo de 2π corresponderia a um comprimento de arco, que é o comprimento do círculo todo, ou seja, 2πr. Então, se eu pego um ângulo T, né, qual que vai ser o comprimento de arco correspondente? Então, fazendo uma regrinha de 3 aí, nós obtemos que esse arco vai medir R vezes T, né, cancelando aqui. Muito bem, então, se é isso, se para esse deslocamento aqui, o arco que compreende esse deslocamento é T, né? Então, o comprimento desse arco vai ser RT. Logo, esse comprimento aqui também vai ser RT. Muito bem, então, nós descobrimos as coordenadas do ponto
central aqui do meu círculo, né? RT e R. Ou seja, à medida que esse ângulo vai aumentando, significa que o círculo rolou cada vez mais, né? E eu obtenho aí um comprimento de arco percorrido pelo ponto T, que é dado por RT. E a segunda coordenada, como nós vimos, é sempre fixa, igual ao R, que é o raio desse círculo. Então, o vetor OI, ele já está definido, RT e R, ok? Vamos passar para o próximo vetor. O próximo vetor é o vetor OIP, tá? OIP. Muito bem. Veja, que em relação a um sistema de coordenadas que estaria passando aqui com origem no ponto OI, né? Se eu colocasse um sistema de coordenadas aqui, esse ponto P aqui, ele estaria como sendo um ponto de um círculo centrado na origem e de raio R, certo? Então, as coordenadas desse ponto, quais que seriam? Eu precisaria, com aquelas equações de círculo padrão, né? Eu partiria daqui, então ele teria percorrido esse ângulo, que é 3π sobre 2, menos isso daqui, ou seja, ele teria percorrido esse ângulo aqui, certo? 3π sobre 2 menos t, para chegar até nesse ângulo aqui, a partir do ponto que seria a interseção do eixo horizontal com o círculo centrado na origem desse novo sistema de coordenadas de raio R, tá? Então, as coordenadas desse ponto P seriam quem? R, cosseno do ângulo, e o ângulo quem que é? 3π sobre 2 menos t. E R, seno do ângulo. Esse ângulo aqui que eu estou falando, né? Que é R, seno de 3π sobre 2 menos t. Então, vocês estão vendo aqui que tanto o primeiro vetor quanto o segundo vetor, ele está ficando dependente desse ângulo aqui, t, certo? O que está nos indicando quem vai ser o parâmetro dessa parametrização, tá? Porque o Rzinho, apesar de estar aparecendo aqui como R, a gente está fixando esse círculo, né? Então, esse Rzinho aqui, ele vai ser dado de alguma maneira, tá? Muito bem. Então, se nós temos OI, se nós temos OIP, então, OP é dado pela soma desses dois vetores que a gente já obteve, tá? Então, só para completar aqui, o que eu fiz aqui do ponto P, desse ponto P para esse ponto P? Eu fiz o cosseno da soma e o seno da soma, né? E aí, eu obtive esse parzinho aqui de coordenadas para ficar mais enxuto, só em termos de t, não aparecer esse 3π sobre 2 aqui, tá? Então, eu posso escrever esse vetor OIP de maneira mais curta, através desse par aqui, tá bom? Então, repetindo, o vetor que eu quero, OP, ele vai ser OI mais OIP, tá? Então, eu tenho isso daí, né? Só repetindo o que eu falei. E aí, eu vou substituir agora, ó. P, quem são as componentes desse vetor? São as coordenadas do ponto P, x, y. Quem são as componentes do vetor OI? É aquela que eu achei primeiro, né? RT e R. E quem são as componentes do vetor OIP? Menos R seno de t, menos R cosseno de t. Então, né? Se eu faço aqui a soma de vetores e pego cada uma das coordenadas
separadamente, eu obtenho esse par de equações, onde o x depende de t e o y também depende de t. Tá? Então, essas duas aqui vão constituir a parametrização para a minha cicloide, tá? Baseada nesse sistema que eu estabeleci, né? O sistema XY, lá no início o círculo se encontrava com o centro aqui nesse ponto, 0R, né? O P inicialmente estava aqui na origem do sistema de coordenadas. Então, para essa configuração, né, uma configuração que me ajuda a obter esse modelo aqui, né, eu tenho esse par de equações paramétricas. E aí, a gente se pergunta, qual que é a variação do parâmetro? Né? A variação do parâmetro seria, né, por exemplo, quando se eu penso que eu começo desse ponto aqui, t igual a zero, porque o ângulo, esse ângulo aqui, ele seria zero. Né? Quando o círculo rola até P chegar nesse pontinho aqui, né, esse ângulo teria completado o quê? Uma volta completa. Então, quando ele encosta de novo na reta x, ele vai ter percorrido, né, a circunferência inteira, né, no eixo x. Tá? Então, com t igual a 2π, né, ele percorre a circunferência inteira, ou seja, 2πr no eixo x. Aí o ponto P encosta de novo no chão. Se a gente der mais uma volta, né, ele vai novamente fazer o mesmo movimento. Então, a gente pode ver aqui, em uns casos particulares, como que ficariam essas cicloides. Né? Então, por exemplo, se eu pego R igual a 1, a equação da cicloide ficaria assim, né? T menos seno de t para x e 1 menos cosseno de t para y. Por que eu coloquei aqui t pertencente a R? Né? Pensando que eu posso continuar rolando o meu círculo no eixo x, mas não só isso, pensando que ele teria vindo lá de menos infinito rolando, quando chegou nesse ponto, né, na origem do sistema de coordenadas, o ponto P estava aqui e continuou rolando infinitamente. Tá? Mas se eu estiver interessada apenas, por exemplo, nesse arco, ou nesses dois arcos, por exemplo, né? Então, por exemplo, se eu quisesse só esse pedacinho dessa cicloide aqui, né? O meu parâmetro poderia variar de 0 até 2π, certo? Se eu tivesse pegando aqui t, se eu tivesse interessada, desculpa, nesses dois arcos aqui, então, o meu parâmetro t variaria de 0 até 4π. Né? Então, a variação do parâmetro, o intervalo de definição do parâmetro, vai depender do que é o nosso objetivo. Tá? Então, se a gente tivesse, por exemplo, rolando um círculo de raio 2 agora, né? Então, qual que ficariam as equações da cicloide? Né? As equações da cicloide seriam essas aqui. X igual a 2t menos 2 seno de t, y igual a 2 menos 2 cosseno de t. Né? E, veja, para ele rolar desse ponto aqui até esse ponto aqui, o meu parâmetro variou de 0 a 2π. Mas veja que o círculo, né, ele tem uma circunferência maior. A circunferência dele é de qual? É de 2πr, e r é 2, ou seja, é 4π. Né? Então, ele percorreu aqui 4π, mas ele rolou uma volta completa, 2π. Então, o parâmetro t é de 0
até 2π, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês a respeito da cicloide. Então, essa aulinha se encerra aqui. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.